Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Feliz ano novo aos irmãos. Que esse ano de 2026 venha a ser um ano cheio de bênçãos, venha a ser um ano cheio da graça do Senhor. Amém? Os irmãos estão felizes? Eu estou muito feliz, principalmente de ver essa igreja cheia. Louvado seja o nome do Senhor. E que esse ano de 2026 ela venha estar mais cheia ainda, que não haja espaço nesse lugar. Amém? E os irmãos vão entender o porquê, porque a mensagem desta manhã, nós vamos falar justamente sobre isso. O José Lucas não sabia do que eu ia pregar, ele não me perguntou na semana, mas ele leu João 4, não é isso, José? Ele leu aqui a mensagem da samaritana, onde Jesus diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E Deus procura esses que o adorem assim. E eu vou pregar um texto do João 4 um pouquinho mais para frente. Logo depois que ela conversa com Jesus. E o José Lucas trouxe um desafio muito interessante. E quando eu ouvi, falei, Senhor, acho que é isso mesmo que o Senhor queria falar mesmo, né? José Lucas disse que esse ano nós venhamos de ser melhores do que fomos o ano passado. E venhamos de ser adoradores melhores do que fomos adoradores o ano passado. E nós venhamos de nos dedicar mais do que nos dedicamos ano passado. Poderíamos ter nos dedicado mais? Sim. Poderíamos ter feito mais? Sim. Há sempre algo que ter sido feito. Há sempre algo a mais a ser feito. E que esse desafio que foi dado no início do culto venha a ser um desafio que venha a ecoar nos nossos corações esse ano inteiro. A cada dia que passar, eu sei que eu posso fazer um pouco mais para o meu Senhor. Eu sei que eu posso me dedicar um pouco mais na obra do Senhor. Eu sei que eu posso iluminar um pouquinho mais. Não que a luz fosse nossa, mas essa luz vem de Jesus. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse espelho que somos nós, que reflete a luz do Senhor, e lustrá-lo melhor. Deixá-lo mais lustradinho para que essa luz brilhe um pouquinho mais. Eu tenho que ser um bom sal nessa terra nesse ano. Eu tenho que ser um sal não dentro do saleiro apenas, mas ser um sal fora do saleiro. Essa é a mensagem que nós temos nessa manhã. E o tema dessa mensagem é os campos e os trabalhadores. Os campos e os trabalhadores. Amém? Talvez você veio nessa manhã esperando uma mensagem de esperança para o ano que entra. Talvez nós viemos essa manhã esperando uma mensagem que trouxesse algo que viesse alegrar o nosso coração, que viesse nos trazer promessas, que nos viesse trazer uma palavra doce aos nossos lábios. Mas nessa manhã, eu quero lhe dizer que a mensagem é uma mensagem de urgência, é uma mensagem de alerta a nós cristãos, é uma mensagem que nos vai ligar a luz vermelha em nossos corações. Por quê? Porque passa ano, vai ano e vem ano, e nós muitas vezes estamos fazendo as mesmas coisas. Muitas vezes nós estamos agindo da mesma maneira, estamos fazendo as mesmas promessas. Graças a Deus nós somos crentes, né? Não vamos à praia dar pulinhos nas ondas, né? Mas não, Senhor, eu vou ler mais, Senhor, eu vou me dedicar mais. E quando nós vamos ver, passam-se os meses e nós estamos fazendo as mesmas coisas. Não estou falando que isso é ruim, mas muitas vezes passa desapercebido e nós entramos numa rotina, e quando nós vamos ver, pronto, já é o próximo ano. E o que fizemos, e o que falamos, e o que pregamos, o que ensinamos e o que aprendemos.
A mensagem nesta manhã, ela é urgente, porque nós, sendo cristãos, recebemos do Senhor Jesus Cristo uma missão. Nós recebemos do Senhor Jesus Cristo uma missão a ser executada. Está lá em Mateus 28, ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazendo-os discípulos. Fazer discípulos, essa é a nossa missão. A missão do cristão não é nada mais, nada além do que pregar o evangelho e fazer discípulos do Senhor. Quantas vezes nós oramos, e o ano passado foi motivo até de reunião aqui na nossa igreja, em orarmos ao Senhor e tentar entender, Senhor, por que nossa igreja muitas vezes está vazia, porque muitas vezes nossa igreja está, porque os irmãos não vêm ao culto, e não é simplesmente vir ao culto, é porque meus irmãos não estão tendo esse senso de urgência, tendo esse senso de responsabilidade para não comigo, não para com o pastor, não para com os irmãos, mas para com o evangelho de Jesus. Muitas vezes os irmãos ficam doentes, desanimados, ficam receosos, e isso nos afeta. Não estou falando que nós não seremos afetados, tudo nos afeta, pois ainda estamos nesse mundo. Entramos no ano de 2026 com notícias de bombardeios em outros países. Entramos em mais um ano onde países ainda estão em guerra. Entramos em mais um ano a saber que outras religiões têm crescido no mundo de forma desenfreada. E vemos mais um ano, vendo a igreja cristã, muitas vezes, diminuindo os seus números, esfriando o seu amor e abandonando a fé. A mensagem do Senhor para nós esta manhã é uma mensagem de urgência, porque Ele vai dizer sobre os campos e os trabalhadores. E nessa introdução eu quero trazer essa atenção dos irmãos. O que vamos fazer daqui para frente? Quem seremos nós nos meses seguintes? Quem seremos nós na nossa casa? Quem seremos nós no nosso trabalho? Quem seremos nós na escola? Quem seremos nós para com o nosso esposo, para com a nossa esposa? Quem seremos nós para com o meu amigo, a minha amiga? Quem seremos nós para com o meu pai e minha mãe? Quem seremos nós nas redes sociais? Quem seremos nós? Jesus está esperando algo de nós esta manhã. E é urgente, amados. Já estamos no ano de 2026. Esse ano eu farei 29 anos de caminhada no Evangelho. Com 11 anos de idade eu decidi estar em Jesus. E muitas vezes eu me pego perguntando: Senhor, o que eu fiz para o Senhor? O que eu tenho feito é tão pouco. Não adianta só vir ao culto e tocar e pregar. O que eu tenho feito no meu dia a dia, Senhor? Muitas vezes nós estamos no trabalho, naquela rotina, e esquecemos que nós somos luz, que nós somos sal, que Deus está trazendo momentos oportunos para que a gente pregue o Evangelho. Eu acho muita bênção quando o pastor fala que vai lá no tênis e a qualquer oportunidade que ele tem, ele vai e prega o Evangelho. Nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. E nós temos que estar atentos ao Espírito Santo, porque Ele traz oportunidades para que a gente seja luz e sal. E nessa introdução eu quero trazer essa interrogação: o que nós faremos? Quem seremos? Amados, quantas vidas estão sendo ceifadas neste exato momento por conta das guerras? Quantas vidas estão se afastando dos caminhos do Senhor por escutarem líderes, falsos profetas, coaches, que falam o que a pessoa quer ouvir, mas não o que ela precisa ouvir. Eu louvo a Deus que nós estamos numa igreja séria que prega o Evangelho do Senhor Jesus, mas milhares e milhares de cristãos estão agora em seus templos ou estarão
à noite nos seus templos, ouvindo um falso evangelho, ouvindo uma falsa pregação, ouvindo uma falsa mensagem, mensagens que vão direto ao ego, direto ao homem, mas não a mensagem que confronta o homem, não a mensagem que é necessária para o homem, mas uma mensagem que é para o homem, e Deus não nos ensinou isso. Nós estamos aqui para pregar uma mensagem que muitas vezes ela é incômoda, muitas vezes ela dói, mas ela trará vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Nosso Senhor precisou morrer na cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Abra suas Bíblias no livro de João, capítulo 4. Livro de João, capítulo 4, versículo... Vamos ler do 27 em diante. Capítulo 4 diz da conversa que Jesus teve com a samaritana. E todos nós sabemos que, após a divisão do reino de Israel em norte e sul, no norte ficou a capital Samaria e no sul a capital Judá. E nós sabemos que os reinos do norte foram terríveis, reis terríveis, pecadores, cruéis, que levaram o povo a pecar contra o Senhor. Daí veio o cativeiro assírio e misturou aquele povo, o povo de Israel, com outras nações. Daí o povo judeu, ao longo do tempo, passou a ter um preconceito contra o povo do norte, pois eles estavam misturados. E um judeu se misturar com um samaritano era algo inconcebível. Inconcebível. Era a escória da sociedade, o samaritano para o judeu. Mas Jesus é maravilhoso, porque ele veio para o judeu, ele veio para o samaritano. Jesus veio para o romano, veio para o grego. Jesus veio para o brasileiro, Jesus veio para o norte-coreano. Jesus veio para o cubano, Jesus veio para o venezuelano, Jesus veio para o norte-americano, Jesus veio para o chinês, Jesus veio para o japonês, Jesus veio para todos, não há distinção. E Jesus, no capítulo 4, quando ele encontra com a samaritana, algo tremendo, porque neste momento ele se revela que ele é o Cristo para uma samaritana. E o que é mais interessante nesse texto da samaritana é o que nos leva a crer, é que ela sabia que viria um Messias. Ela sabia. Não era somente os do sul que tinham a promessa de um Messias, mas os do norte também sabiam que viria um Messias que iria os libertar. A mensagem havia sido pregada. E nós vamos ver daqui para frente, vamos ler do capítulo 27. Logo após que Jesus tem essa conversa com a mulher, Jesus revela-se a ela como o Cristo, e ela vai correndo à cidade falar para os seus que ela havia encontrado o Cristo prometido. Versículo 27 em diante diz: naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia, o outro colhe.
Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Os campos estão brancos. Os campos estão prontos desde que o nosso Senhor subiu ao céu ressuscitado. Os campos estão brancos desde aquela época e ainda estão brancos para a colheita, amados irmãos. Eu quero trazer nessa manhã essa urgência de que nós venhamos de olhar para os campos. Eu não sei qual é o campo que tem se colocado na sua frente, mas ele está pronto para a colheita. Muitas vezes o campo é dentro do teu lar, muitas vezes o campo é dentro do teu trabalho, muitas vezes o campo é dentro da tua escola, muitas vezes o campo é ao seu lado, mas ele está branco e pronto para ser colhido a boa semente que foi plantada pelo Evangelho do Senhor Jesus. Os campos estão brancos, amada igreja. Nós temos essa cidade inteira para ganhar, mas nós muitas vezes estamos preocupados com as nossas próprias coisas, com a nossa própria cobiça. Por isso Jesus diz aqui no versículo que a comida que ele tinha para comer não era fazer o desejo do teu estômago, não era satisfazer o desejo da sua carne, antes fazer o desejo daquele que o havia enviado, que era concluir a obra que ele foi confiada. Jesus está dizendo para nós: não se importe com o dia de amanhã, com o que ireis vestir, com o que ireis comer, antes buscai a Deus e sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está nos chamando a um compromisso mais sério esse ano. Jesus está nos chamando a um compromisso mais profundo esse ano, a saber, se preparar para a colheita. Se preparar para a colheita. Os apóstolos, os discípulos de Jesus não haviam plantado, porque antes deles haviam tido os profetas do Senhor que haviam trazido a mensagem que um dia haveria de vir aquele que salvaria o mundo. Profetas morreram, profetas foram queimados, profetas foram cerrados ao meio, profetas foram traspassados pela espada, mas não negaram a mensagem, não negaram a sua missão, que era pregar a palavra do Senhor àqueles que precisavam de ouvir a mensagem. E agora Jesus diz: vejam os campos, eles foram preparados com sangue, eles foram preparados com lágrimas, essas sementes foram semeadas com trabalho árduo, daqueles que não sabiam nem se iriam comer ou viver, daqueles que passaram fome, frio, mas eles prepararam o solo para que hoje vocês viessem apenas colher a boa semente, colher a planta que viria daquela semente que foi pregada no Antigo Testamento pelos profetas. E cá estamos nós diante desse campo enorme, há mais de 2000 anos, onde essa semente vem sido semeada, mas anos e anos essa semente vem sido cuidada por pregadores, pelos apóstolos do Senhor. Os nossos queridos irmãos apóstolos foram mortos na cruz de cabeça para baixo, foram traspassados a espada, foram mortos em cruzes em forma de X, foram estrucidados porque eles não negaram a fé em Jesus. Preparando a colheita. Quero trazer à memória dos irmãos que os nossos irmãos sofreram, para que hoje nós estivéssemos aqui, colher o que foi plantado. Hoje a mensagem do Evangelho é difundida de forma rápida, de forma extraordinária, sobretudo por conta do advento da internet. Começou lá atrás com o advento da imprensa, e foi por conta da imprensa que o nosso amado irmão Lutero conseguiu imprimir Bíblias, que antes era retido nas mãos dos
padres católicos, dos bispos e dos papas eram retidos, porque quando eles sabiam que se essa mensagem fosse propagada, haveria uma revolução do evangelho no mundo, e assim foi feito. Homens e mulheres morreram, foram torturados para que essa mensagem fosse passada pela frente. Sementes foram jogadas no campo, amados. Os campos, pensem nos campos. Eu pergunto para os irmãos de novo, qual é o seu campo? Talvez, irmão, você está dizendo, irmão, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. Nosso Senhor não teve vergonha de subir naquela cruz por mim e por você, amado. Nossos amados irmãos não tiveram vergonha de serem pendurados em postes para serem feitos de tochas humanas, porque não tiveram vergonha de negar o nome de Jesus. Oh, irmãos nossos que foram martirizados no Coliseu, porque não negaram e não tiveram vergonha do nome de Jesus. Ah, amados, se fôssemos parar aqui para falar das histórias de irmãos nossos que morreram por conta do Evangelho, porque viram os campos brancos e não tiveram medo, não tiveram vergonha de ir pregar o Evangelho, de viver uma vida simples, de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ah, nós passaríamos aqui o ano inteiro contando as histórias. Homens e mulheres da qual esse mundo não é digno, e prepararam os campos. O nosso Senhor preparou os campos, amados. E agora eu te pergunto, os campos são enormes, brancos, prontos para a colheita, corações que estão prontinhos. Mas onde estão os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? Vamos ler Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 2. Lucas capítulo 10, versículo 2 diz assim: E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Vão, diz o Senhor, vão e peçam ao Senhor da colheita que mandem mais trabalhadores para a colheita. Muitas vezes nós somos preguiçosos e achamos que nos convertemos e agora está tudo certo, não preciso fazer mais nada. Não, irmãos, é agora que a bênção vem. Agora que a bênção vem. Quando nós nos convertemos, nós fomos sendo preparados através das pregações todos os domingos, através das escolas bíblicas, através do discipulado dominical. Eu sei que alguém, geralmente, a maioria das vezes é o pastor que acaba discipulando a cada um de nós. Em outros casos, outras pessoas acabam discipulando umas às outras. Mas nós, de novos convertidos, nos transformamos em discípulos de Jesus. Parou por aí? Obviamente que não. Você tem que se tornar um discipulador de Jesus. Nós temos que preparar outros para a colheita. Se eu e você somos trabalhadores, temos que pegar da mão daqueles que entenderam a mensagem do Evangelho e falar: vamos caminhar junto agora. Vamos arar uma terra. Vamos plantar uma semente. Vamos jogar uma água. Vamos colocar adubo. Vamos preparar a terra para você colher também. Só que há uma mensagem de urgência. Poucos são os trabalhadores para uma colheita tão grande.
É enorme, amados. No mundo há cerca de quase mais já de 7 bilhões de pessoas. E o sistema, o mundo político, o mundo econômico, tem se preocupado em apenas ter mais lucro, em apenas ter mais território, em apenas dominar os mais fracos, em apenas ter mais prestígio. E muitas vezes nós estamos entrando nessa celeuma, estamos entrando nessa mensagem onde, nossa, vamos tomar conta do mundo. Mas eles dizem isso para que eles usufruam do mundo, do planeta Terra, e não os mais fracos. O que o mundo tem pregado a cada um de nós, olha, o clima, o aquecimento global. Não estou dizendo que isso não aconteça, tá? As mudanças acontecem, sobretudo local. Mas você tem que se preocupar em ser milionário, em rico. Você não pode ser a mesma pessoa, você tem que progredir. Não estou falando que riqueza é ruim, riqueza é uma bênção. Deus fez o mundo rico, Deus fez tudo para nós. Mas será que tudo isso é importante para um trabalhador de Jesus? Na nossa mente agora, a partir daqui, é trazer essa questão de urgência. Eu sou um trabalhador de Jesus, o que eu devo me preocupar? No que eu devo realmente me preocupar desse ano de 2026 para frente? Em apenas pagar boleto? Em apenas estudar? Em apenas trabalhar? Em apenas cuidar da minha família? Estou falando para você não pagar boleto não, meu irmão, senão o problema é sério. Pagar. Mas tudo isso é acréscimo, tudo isso é corriqueiro. Há uma urgência muito mais importante, amada igreja. Há uma urgência em que os campos estão brancos, mas são poucos os trabalhadores. Nós precisamos ser trabalhadores de Jesus nessa terra. Nós precisamos ser luz e sal nessa terra. A mensagem de Jesus precisa ser propagada. Eu e você somos trabalhadores. Você é tão importante quanto eu. Talvez você só vai ganhar o teu chefe esse ano. Aleluias. Talvez você vai ganhar apenas o teu marido que ainda não é convertido. Talvez você vai ganhar apenas um amigo. Mas você já está fazendo a sua parte. Eu não estou falando aqui para a gente pregar para multidões, quem dera que multidões ouvissem uma mensagem do Evangelho e multidões se convertessem. Essa é a nossa vontade, tem que muitos ainda se converter ao Senhor. Mas é necessário que nós venhamos de nos colocar na posição, porque aceitar ou não Jesus já não cabe a nós, porque isso é trabalho do Espírito Santo de Deus, pois é Ele quem convence o pecador do pecado. Só que Ele está esperando que essa boca aqui, esse corpo aqui, faça parte dele, que esse luzeiro venha alumiar, que esse sal venha salgar, que eu venha dizer esse ano, como foi dito pelo José Lucas, que esse ano eu vou olhar lá para trás, puxa, esse ano eu fiz mais do que o outro, esse ano eu fui mais sal, eu fui salgado, eu fui um sal grosso, para colocar em cima da carne, sabe aquela carne gostosa do churrasco? Sem ficar soço sem um salzinho, né? A gente tem que ser um sal grosso, para salgar, para deixar gostoso, porque esse sal é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que salgar, não adianta nada nós ficarmos dentro do saleiro. Isso aqui é um grande saleiro, amados. Sal que não salga é pisado pelos homens. Isso aqui é só o começo. Nós estamos no primeiro dia da semana, aqui é o nosso quartel-general. Nós estamos sendo preparados para a semana. É na semana que acontecem as coisas, é na semana que nós somos luz. Ser luz aqui dentro é fácil. Ser uma luzinha numa árvore de Natal é a coisa mais fácil do mundo. Agora, ser luz no poste na rua é diferente. Quando as coisas acontecem, Jesus quer que eu e você sejamos trabalhadores dele.
E mais do que isso, vamos ler aqui em Romanos 10, olha que coisa incrível do que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. No versículo 12 em diante, Romanos 10, 12 em diante. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, não há distinção, o Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor e reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador, será salvo. Hoje nós estamos reunidos aqui, maioria todos crentes, que um dia foi salvo e discipulado por Jesus, mas tem muitos que ainda não foram. Tem muitos que estão nos assistindo essa manhã, que ainda não decidiram invocar o nome do Senhor por dúvidas, mas eu digo esta manhã, se você tem dúvidas no teu coração, hoje é amanhã de tirar essa dúvida, porque não há outro Salvador a não ser Jesus Cristo. Invoque o nome de Jesus, dizendo que Ele é o teu Salvador e crendo que Ele o é, e você será salvo em nome de Jesus. Nós estamos fazendo o que o Senhor está nos pedindo nessa manhã, proclamando o Evangelho, e que essa mensagem chegue a muitas e muitas vidas. Mas não basta você apenas pegar no seu celular e pegar essa mensagem e passar, já é um começo, mas o Senhor está esperando de você ser luz e sal. Eu não posso ser luz e sal por você, o pastor não pode ser luz e sal por você, você tem que ser, você tem que frutificar. Pois a árvore que não der frutos, esta será cortada e lançada no fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso é sério. É sério. Versículo 14 de Romanos 10. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Anunciem, trabalhadores, as boas novas, pois os campos já foram preparados para que essa mensagem fosse pregada. Não importe, apenas pregue. Talvez você não colha, como o texto disse, uns plantam, o outro colhe. Não importa, apenas plante, talvez você vai colher o que o outro plantou, mas apenas plante a boa nova do Evangelho na vida daquele que ainda não ouviu, porque como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Amados, poucos são os trabalhadores e a cada ano que passa vem diminuindo os trabalhadores, isso é sério. Basta ver a igreja da Europa, igrejas antigas, igrejas históricas se tornando bares, se tornando boates, cristãos nominais, cristãos fracos, outros mais graves ainda que apostataram da fé, abandonaram a fé, dando ouvidos a senhores e doutores para si mesmos. Nós estamos em um momento crítico da nossa era, em que aquela mensagem que o apóstolo Paulo disse tem se tornado cada vez mais séria. Muitos tendo comichões nos ouvidos, tendo a sua mente e o coração cauterizado para o Evangelho. Há um grave problema onde nós muitas vezes temos que pregar para os crentes, trazendo à memória, irmão, você um dia foi salvo por Jesus Cristo,
Você é discípulo de Jesus. Quantos estão se desviando porque estão ouvindo falsos doutores, falsos mestres, que estão dizendo o que essa pessoa quer ouvir e não o que ela precisa ouvir, e os trabalhadores estão diminuindo. Mas o Senhor está nos trazendo a essa manhã para trazer uma mensagem urgente. Vocês são os meus trabalhadores. É hora de erguer as mangas, é hora de preparar a botina, é hora de ir a campo para colher aquilo que já foi plantado, é hora de colher porque os campos estão brancos, é hora de colher. Não há mais como ficar do mesmo jeito. É preciso fazer discípulos para o Senhor. O nosso Senhor está à volta. Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está às portas. Amada igreja, é hora de nós nos fortalecermos no Evangelho. É hora de nós estudarmos mais as Escrituras, para que a nossa fé venha a ser ricamente fortalecida. É hora de nós não apenas ter uma vida cristã nominal e nem muitas vezes vir à igreja como uma obrigação, não. Estar aqui é uma alegria, não é uma obrigação. Se você o ano passado estava assim, muitas vezes eu estive assim, vindo com esse sentimento, eu preciso ir porque eu tenho uma função a cumprir, mas o Senhor não quer isso, o Senhor não quer máquinas, porque as máquinas fazem o trabalho por si só. O Senhor Jesus Cristo quer homens e mulheres de carne e osso, com o coração contrito e quebrantado, prontos a servir o Mestre, prontos a servir uns aos outros à mesa do Evangelho. O Senhor está buscando os seus trabalhadores. E fica a mensagem: como ouvirão se não há quem pregue? Essa responsabilidade é minha e sua. Os anjos queriam estar nos nossos lugares, mas essa responsabilidade dos trabalhadores para trabalhar nos campos foi dada a mim e a você. A mim e a você. Talvez você se pergunta, mas o que eu posso fazer? Apenas seja um cristão verdadeiro. O Senhor não está te chamando para ser um músico apenas. Nem todos foram chamados para tocar, nem todos foram chamados para ensinar, nem todos foram chamados para pregar, nem todos foram chamados para pastorear, nem todos foram chamados para ser mestres, nem doutores. Esses dons foram dados pelo Espírito Santo a alguns, para que a igreja seja edificada, para que essa engrenagem viva continue rodando, continue trabalhando. Mas todo cristão foi chamado para ser um trabalhador na seara do Senhor. Todo trabalhador foi chamado para ser um discípulo de Jesus Cristo. Todo trabalhador foi chamado a ser luz e sal nessa terra. Todo trabalhador foi chamado para ser um pequeno Cristo nesse mundo. Eu não quero mais ver nossa cidade, o nosso país continuar do jeito que está. Porque assim, quando Paulo trouxe o Evangelho junto com os irmãos a Éfeso, aquela cidade inteira sofreu um impacto tão grande que a cultura foi impactada. Aqueles que um dia faziam bruxaria, faziam feitiço, pegaram os seus livros de feitiçaria e foram à praça pública dizer: eu não acredito mais nisso, agora eu creio em Jesus Cristo, e queimaram tudo aquilo. Ao ponto dos comerciantes que faziam imagens a Diana começaram a se preocupar, porque o seu comércio tinha acabado, porque quem estava sendo glorificado não era mais Diana, a rainha dos céus, era Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Eu quero ver este país não mais se curvando a uma imagem, mas sim se curvando ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu não quero mais ver essa nação se curvando a líderes e falsos profetas, mas se curvando diante do trono do Todo-Poderoso.
Mas para isso os trabalhadores precisam pregar. Os trabalhadores precisam ir para campo, precisam pregar onde quer que for, na sua escola, como eu disse, no seu trabalho. Não sei onde é o campo que Deus está te colocando. Mas não fique de boca fechada. Mas eu não sei falar. O Espírito Santo nos prometeu que, quando fosse necessário, Ele traria à nossa memória tudo aquilo que nós deveríamos falar. O Espírito Santo está te capacitando nessa manhã para ser um trabalhador de Jesus nessa seara. O Senhor está nos preparando para uma grande colheita. Há anos temos ouvido nosso pastor pregar sobre um grande avivamento, e nós cremos e queremos estar prontos para esse grande dia, onde a seara e a colheita será grandiosa, para que vai preceder aquele grande dia, o dia do Senhor. Qual deve ser o nosso sentimento, amados? É o sentimento de urgência, porque nesse exato momento as pessoas estão morrendo sem Jesus. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de dizer que, poxa, eu estou salvo, então está tudo bem. Não está tudo bem, outros precisam ser salvos. Outros precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Há países ainda que o Evangelho é proibido, como é o caso da Coreia do Norte, em alguns pontos da China, em tantos outros lugares no mundo, onde irmãos nossos estão sofrendo, sendo torturados, porque entenderam que eles são trabalhadores de Jesus. Mas não adianta só esperar que os missionários vão. Alguns foram separados para missões, mas nós o que temos que fazer é ser luz e missionários onde nós estamos. É pregar, é ser luz e sal na nossa rede social. Não adianta eu ser uma lâmpada dentro aqui dessa caixa de luzes, mas na rede social ser mais trevas do que a treva. Nós temos que exalar luz em todos os cantos. É no modo de falar, é no modo de agir. Amados, não temos mais tempos para brincar. Não temos mais tempos para brincar. Os campos estão brancos, mas são poucos os trabalhadores. E nessa manhã, daqui para frente, nós venhamos de pedir: Senhor, mande trabalhadores. Mande mais trabalhadores. Prepare mais trabalhadores. Prepare mais trabalhadores. Amados irmãos, e nesse ano de 2026, nós venhamos de nos autodesafiar. Você pelo menos conhece alguém que não é cristão. Convide-o a vir à igreja num culto. Convide. Você tem sempre um amiguinho desviado, não tem? Tem sempre um amigo meu gadareno. Não vai te arrancar um pedaço. Uma vez eu aprendi com um professor meu na faculdade, na época que eu estava prestes a fazer o meu TCC. E eu tinha muita vergonha de chegar os especialistas, eu tinha mesmo. Não sabia lidar com essas pessoas. Mas meu professor um dia me disse: Felipe, se você leu uma tese e gostou dessa tese, achou interessante, que acha que você pode trabalhar com esse assunto, mande um e-mail ao pesquisador, bata na porta do pesquisador. Sabe por quê? O não você já tem. Vá atrás do sim. Amada igreja, o não nós já temos. Convide um não crente esse ano para vir à igreja. E deixe o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Eu me lembro quando a avó da minha esposa se converteu. Católica roxa. Todo ano levava lá a estátua de Aparecida na casa dela, todo aquele ritual. E um dia nós convidamos ela para vir à igreja. E bem naquele dia era um pastor pentecostal. Eu falei: meu Deus do céu. Falei: a mulher vai ficar horrorizada, vai ficar escandalizada. Fez-se o apelo, estava ela aqui se convertendo em nome de Jesus.
Basta que alguém fale, basta que alguém convide, basta que alguém seja um trabalhador de Jesus. Não tenha vergonha, não tenha medo, abra a boca e convide as pessoas a virem para essa seara maravilhosa, a ouvir as boas novas de Jesus. E se você ouviu, não insista, convida de novo. Porque a alma dessa pessoa é muito importante. Porque muitos acreditam que depois que você morreu não há mais nada. Mas nós acreditamos que depois que nós morrermos, há toda uma eternidade. Uns para a vida, outros para a perdição eterna. Uns, infelizmente, não vão querer. Infelizmente. Isso é um mistério, nós não sabemos o porquê. Muitos são os chamados, mas poucos serão escolhidos. Nós não sabemos quem não será e nem quem será. Nosso papel é plantar e colher. Plantar e colher. Porque quem trará o crescimento é Deus. Quem trará o crescimento é o Espírito Santo. Trabalhadores de Jesus, ergam as mangas e vamos ao trabalho. Vamos pregar o Evangelho. Não há mais tempo para brincar. É mais um ano que se inicia. É mais um ano que se inicia. E estamos sendo prontos e preparados para o Evangelho de Jesus, para a pregação do Evangelho. Olhem os campos, estão brancos, estão prontos. Muitos já plantaram neles. Vamos colher, porque a mensagem do Evangelho tem sido pregada. Ainda há muito trabalhador de Jesus aí, espalhados pelo mundo inteiro, espalhado em nossas cidades. Pregue em tempo e fora de tempo. E como foi dito no início, e venhamos ser muito mais do que fomos o ano passado. Cabe a nós se colocar na brecha, se colocar na posição da qual o Senhor nos colocou. Eu e você fomos chamados para ser luz e sal nessa terra. Olhem os campos e sejam um trabalhador de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar nessa manhã e já chamar o pastor Rai aqui. Senhor, muito obrigado pela mensagem da qual o Senhor nos trouxe. Obrigado por nos trazer a memória da nossa missão, Senhor. Nos trazer a memória aquilo que o Senhor nos conduziu a ser, trabalhadores do Senhor. Senhor, envia trabalhadores. Senhor, ainda há muito que colher. Traga mais trabalhadores, nos prepare para preparar outros. Nós temos de fazer muito mais discípulos do Senhor. Pois as boas novas do Teu Evangelho têm que ser pregadas ainda, Senhor. Senhor, nos auxilie, nos perdoe se estamos procrastinando, se estamos sendo falhos, vergonhosos ou medrosos. Senhor, nos faz ser como os apóstolos do Senhor, como os nossos irmãos que foram martirizados na época, Senhor. Como tantos outros irmãos, Senhor Jesus, que arregaçaram as mangas para a pregação do Evangelho no Brasil, aqui no estado de São Paulo, Senhor. Como foi o nosso querido, amado pastor Enéas Tonini e os nossos irmãos. Ah, Deus, nos prepare para a colheita. Queremos estar prontos para aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus.